Estou muito bem. Eu louvo a Deus por poder compartilhar com vocês nessa manhã, porque tudo que nós sonhamos como igreja até agora é um sonho que Deus quer que aconteça. Por isso ele faz e desperta esta voz interior dentro de nós, esse sonho de ser essa igreja que ele quer que nós sejamos. Eu fui muito impactada, David, quando hoje de manhã, de novo, você nos lembrou no devocional que é para o anjo da igreja, é para o pastor que as cartas são escritas. E como nós precisamos, como pastores, líderes, nos responsabilizar pelos processos que a igreja vive, ouvir a Deus e sermos intencionais para que isso aconteça, o sonho de Deus quanto à igreja local aconteça. E eu vou começar compartilhando a minha experiência pessoal. Até 2007, eu vivi uma assessoria informal no ministério pastoral, na igreja que eu pastoreava. Era assim, tinha uma dificuldade, eu ligava para o meu pastor regional, o meu pastor sinodal, e ele vinha resolver, ou compartilhava, ou quando tinha 2, 3, 4 vezes por ano reunião com outros pastores, compartilhava alguma coisa, mas muito superficial, porque como eu ia me expor com pastores que em si eram da mesma denominação, deveria ter um vínculo maior, mas ainda assim a vergonha de expor, então, muito de falar da igreja a partir de coisas boas que estavam acontecendo, e falar das mazelas do ministério na igreja local, eu tinha muita reserva. De 2007 até 2010, caminhando numa equipe, então, eu consegui ter uma assessoria formal com foco na igreja local. Um assessor, alguém que olhava para a igreja pensando ela ser saudável e discipuladora e começou a caminhar comigo. E foi bem difícil para mim, porque eu estava sonhando uma igreja, mas imagina, a igreja não estava sonhando em ser essa igreja que eu sonhava que ela fosse. Então, eu tive muitos embates ali dentro, e a assessoria e o grupo que eu tinha com outros pastores, o pequeno grupo, isso me ajudou muito nesse processo. Eu lembro de uma oportunidade onde, numa reunião do presbitério, que a igreja, o conselho da igreja se chama presbitério, então eu cheguei e eles trouxeram uma situação, e eu fiquei tão indignada com aquilo, que eu saí dali pronta para, entre aspas, pedir as contas embora e deixar o ministério lá. E foi o grupo com quem eu caminhava que me deu outra perspectiva, onde eu pus para fora minha indignação, resolvi minhas emoções, ganhei a perspectiva deles, foi eles que me impediram, por graça de Deus, por ser instrumento de Deus, de chutar o balde na hora errada. De 2010 a 2018, eu saio do Ministério de Pastorado de Igreja Local, e junto com o Daniel começamos o ministério extralocal como missionários da CEPAL, então esse ministério que hoje temos igrejas discipuladoras. Então eu passei a ter na equipe que eu participava uma assessoria informal com foco nesse ministério extralocal. Eu tinha várias pessoas, eu me encontrava ou eu podia fazer, principalmente da equipe, e com David de maneira quando tinha reunião da equipe, outros momentos, mas não era algo formal, contínuo, com uma assessoria bem próxima que me ajudasse a dar essa perspectiva. Então, de 2010 até 2018, eu tive uma assessoria mais informal. De 2019 até hoje, eu tenho uma assessoria com foco em ministério extralocal formal. Isso me alavancou, cresci muito mais. E olha só, na medida em que eu comecei a ser assessorada, eu comecei a desenvolver uma experiência em ser assessorada e competência em assessorar outros. Então, na medida que eu fui crescendo em meu ministério, eu pude ajudar outros a crescer em seu ministério, seja igreja local ou extralocal. Mas a habilidade de ajudar outros a crescer, eu fui desenvolvendo na medida em que eu fui experimentando isso em minha vida. Então, essa é uma perspectiva muito, muito, muito importante. A assessoria, ela deve acontecer para os diferentes níveis de um movimento de discipulado, seja desde o super micro, macro, super macro. O que são esses nomes todos? Super micro é o que o David nos trouxe ontem. Discipulado pessoal é o micro, é o menor de todas as experiências, mas é onde tem o DNA do discipulado. O micro é a igreja saudável e discipuladora reunindo esses discípulos. Então, eles se reúnem como uma igreja saudável discipuladora. Então, assessoria no nível discipulado pessoal, assessoria para uma igreja ser saudável e discipuladora. E o macro é quando denominações ou redes de pastores, igrejas saudáveis e discipuladoras querem pensar em um movimento
não só para dentro de uma igreja local, mas de várias igrejas e um movimento para dentro da sua denominação, que é o que nós temos no Brasil acontecendo em grande medida em várias denominações. E o super macro é o nível do movimento que estamos aqui como conselho, como consulta nacional, um movimento nacional de igrejas saudáveis e discipuladoras, reunindo vários movimentos discipulados, várias denominações. Então, precisamos pensar a assessoria nesses diferentes níveis, a importância de ter um assessor. Um assessor, ele é um especialista. Ele vai oferecer conhecimentos, habilidades e técnicas para um líder crescer nessa área. Como ele oferece esses conhecimentos? Como ele oferece essas habilidades? Como ele oferece essas técnicas? Esse é o processo da assessoria. Então, isso é uma vez que eu experimento alguém me oferecendo conhecimentos, me oferecendo habilidades, me oferecendo técnicas e me levando a crescer, eu também ganho a habilidade de me tornar um assessor para levar outros, então, também a crescer. Mas por que é tão importante nós vivermos e termos alguém que nos assessora? Por que assessorar é tão importante nesses diferentes níveis? Primeiro, a assessoria nos leva a crescer em uma competência, especialmente naquela área que é assessorada. Nós ouvimos há pouco Valeria Gil e Abreu falar do discipulado de crianças de nova geração e como ele precisa estar integrado na cultura da igreja. Então, ela é uma especialista nessa área e pode nos ajudar a crescer em nossa competência como discipuladores de nova geração dentro do contexto da igreja local e levantando esse movimento em nossa denominação ou na igreja local. E como ela pode, como especialista, ajudar a levantar um movimento a nível nacional? Então, é crescer numa competência específica, ser um pastor de uma igreja saudável, implantando as marcas, princípios de uma igreja saudável, ter competência para isso. Segundo ganho muito importante também que podemos ter com a assessoria é não cair na rotina de voltar aos nossos velhos padrões. Nós temos uma cosmovisão que precisa mudar em primeiro lugar. Depois nós temos que ter uma experiência a partir desses novos valores que a cosmovisão nova está me dando. Então, na medida em que eu vou fazendo esse processo de mudança, isso vai exigindo de mim e da igreja ou da denominação mudanças. E a tendência natural é nós voltarmos para a nossa zona de conforto. Então, nós muitas vezes temos dificuldade com as mudanças e queremos voltar para o lugar seguro para não arriscar. Não nos sentimos seguros no processo e voltamos para conceitos e modelos que podem ser rapidamente diluídos ou se tornarem confusos e muito parecido com os antigos padrões, e daí, com o tempo, a gente demora um pouco para perceber que isso não está trazendo crescimento. E aí, geralmente, a gente diz, isso é uma estratégia que não dá certo. Na verdade, a falta de assessoria nos impossibilitou de vermos como essa estratégia precisava de ajustes ou alinhamento para que pudesse ser um odre que nos levasse a atingir o objetivo que queríamos atingir. Porque isso é dinâmico, isso não é estático, é o tempo que a igreja está, é como aquela estratégia ou aquela iniciativa é para aquele tempo ou não, para aquelas pessoas ou não. E a assessoria é esse espaço que me ajuda a fazer essa reflexão. Terceiro ganho é descobrir como superar a resistência, a nossa e a das outras pessoas. Resistência, dificuldades internas ou externas do processo, seja a nível de discipulado pessoal, tem que falar de mim, me mostrar, confiar, crescer, ritmo de vida, agenda. Como eu vou ter tempo na agenda para ter uma caminhada semanal de discipulado ou quinzenal? São resistências internas e a assessoria nos ajuda a achar caminhos para essas resistências internas e externas que vão surgir, porque toda nova ideia, visão ou modelo vai encontrar resistência. Então, como a assessoria nos ajuda a começar, por exemplo, na igreja local, com líderes estratégicos que ganham a visão junto com você. Que quando acontece a estratégia, você tem os 11, que lá em Atos 2 se levantam junto com Pedro, que se levantam junto com você.
porque eles já estão vivendo uma cultura de discipulado, estão nesse processo. Então, eles ajudam você no processo de possíveis resistências que você tenha na igreja e ter sabedoria como lidar com elas. Então, a assessoria ajuda você a ter estratégias para lidar com as resistências, seja a nível de igreja local ou denominacional em seu projeto ou de redes. E a quarto ganha não errar pensando que estamos acertando. Sem assessores, a gente cria odres novos com vinho novo, mas por falta de experiência nós podemos errar. E isso nós achamos que estamos certo, mas sem uma visão de fora que nos faz boas perguntas, que nos leva a entrar em crise com algumas questões e opa, cuida isso, esse caminho pode dar nesse resultado. Nos dá essa perspectiva. E isso é muito importante. Porque nós podemos queimar a visão, queimar esse sonho, e para reiniciar de novo vai ser muito mais difícil. Um conceito aqui importante é que geralmente um assessor com o olhar de fora é alguém que tem a perspectiva também de que outras denominações ou movimentos estão fazendo. Vocês viram hoje Valerie falar de diferentes movimentos. Este olhar de dizer, esse movimento contribui nisso, esse movimento tem esse recurso, esse tem esse é o papel do assessor, é criar conexão do seu projeto, seja da sua igreja local ou da sua denominação, em qualquer nível, criar conexão com vários recursos, ferramentas ou técnicas que estão sendo usadas, que você pode ganhar essa perspectiva, inclusive porque a sua dificuldade pode ser a dificuldade que outra denominação teve, a sua dificuldade pode ser a dificuldade que outra igreja local teve. Que caminhos eles escolheram para aquela resistência ou para aquela dificuldade? Pode ser que seja um caminho que sirva para você. Então, ele faz essa ligação com outros movimentos também. Com isso, o último ganho que eu quero trazer aqui é multiplicar essa habilidade de ser um assessor e a especialidade de ser um assessor com outros líderes. O conhecimento do conceito do que se quer implantar e de ferramentas que ajudam no processo de implantar, seja o discipulado individual, seja numa igreja local ou num projeto denominacional, ter esse conhecimento, isso é importante. Mas é a experiência de ser assessorado, de como você vive esse processo, implantando em qualquer um desses níveis, que é a melhor capacitação para tornar você um assessor. Então, todo o processo de multiplicação, preste atenção nisso, todo o processo de multiplicação, independente do nível, discipulado individual, igreja ou denominação, ele necessita ser assessorado para ter algum nível de garantia de qualidade no processo. Então, a assessoria é vital para que você possa ter isso. Eu quero começar, então, agora, no nível individual, nível pessoal, não individual, mas nível pessoal de discipulado. Eu quero destacar esses 3 primeiros níveis, começando com o pessoal. A assessoria nesse nível é estratégica. Por quê, queridos? Porque nós reproduzimos o que somos, não é assim? Eu gosto muito da frase que eu aprendi com Álvaro Rea, da Venezuela, que Pedro Torres e David, que está aqui, conhecem. Ele disse assim, nós ensinamos o que sabemos e reproduzimos o que somos. Então, a assessoria nesse nível é muito importante, porque nós podemos estar reproduzindo diferente daquilo que é o conceito que entendemos. Nós precisamos estar vivendo o DNA, porque nós vamos reproduzir o que somos. E a Valerie trouxe uma fala hoje do Ney Cole, que me chamou a atenção, e coloco aqui de novo, uma igreja só é tão boa quanto seus discípulos. Por isso é tão estratégico que o discipulado vivenciado nesse nível, ele vai ser reproduzido em sua igreja local e vai ser reproduzido a nível no seu movimento, a nível de denominação. E aí vem a frase do Edmund Chá. A questão que nos impele a fazer discípulos não é simplesmente estamos fazendo discípulos. A questão é que tipo de discípulo Deus nos chama para reproduzir. O tipo certo. Mas mais importante, que tipo de discípulo eu e você somos? Que tipo de discípulo você, como pastor da sua igreja local, é? Que tipo de discípulo ou discípula você, como líder da sua denominação, seja bispo ou um coordenador de projeto, você é? Por quê? Porque nós reproduzimos o que somos. Nós precisamos ser um tipo certo, que é o título do livro do Edmund Chão, da editora Betânia, que recomendamos que você leia. Então, eu quero destacar com vocês, de novo, a importância da assessoria
nesse nível do discipulado individual. 4 objetivos da assessoria nesse nível. Ajudar o assessorado a crescer como discípulo e discipulador, para reproduzir segundo a sua espécie, para ele ser um tipo certo. Então, quando o pastor da igreja local vive discipulado, como o grupo que ele vive discipulado, seja 1 a 1, ou seja, num microgrupo de até 4 pessoas, a qualidade desse microgrupo, como ele está crescendo como discípulo e discipulador. Porque se ele crescer como discípulo e discipulador, o pastor vai levar os seus líderes, as pessoas da sua igreja a crescer como discípulo e discipulador. Se ele não está crescendo, não vai levar a igreja a crescer. E crescer como líder facilitador. Esse pastor vivenciando um microgrupo discipulado, um relacionamento de discipulado pessoal, ele também crescendo nessa relação desse grupo com outro pastor e sendo líder facilitador. Isso se estende a seus líderes principais, vivendo o discipulado e crescendo como líderes facilitadores nos seus microgrupos de discipulado. E, por último, como multiplicador e assessor de microgrupos de discipulado. O pastor da igreja local, ou o líder do projeto da denominação, vivendo o discipulado, crescendo como discípulo e discipulador, ganhando competência e crescendo como líder facilitador de um grupo de discipulado com outros com quem ele vive, ele pode reproduzir isso com líderes dentro da sua igreja local, multiplicador, que por conseguinte vão viver isso com qualidade, crescendo como líder, discípulo e discipulador, crescendo como líderes facilitadores, e aí como líderes da igreja local eles podem multiplicar. Então nós vamos reproduzindo com qualidade, e a assessoria então vai ajudando a que eles possam crescer. O líder do projeto denominacional, os pastores das igrejas locais que fazem parte do projeto e os líderes na igreja local, que são os estratégicos, que começam a viver discipulado e vão estendendo, e que hoje vimos a importância de ter líderes de crianças também. Então, participando do processo para ajudar a igreja local. A ferramenta. Como é importante numa assessoria uma ferramenta? Aqui tem o link, você pode olhar mais, tem 2 links com orientações, você pode conhecer mais. Essa é uma ferramenta de assessoria para líderes de microgrupos de discipulado, ou grupos de discipulado. Nós temos uma ferramenta assim também que é voltado para líderes de célula. Por que a ferramenta é muito importante? Imagina você colocar alguns pregos em uma madeira, mas você não tem um martelo para pregar esses pregos. O martelo é a ferramenta ideal para você pregar na madeira. Então, a ferramenta, ela te ajuda a ser mais assertivo. Um ganho fantástico dessa ferramenta é o preparo prévio do assessor, para que ele possa chegar até ali com essa ferramenta respondida e ter ganho maior na própria encontro da assessoria. Ok? Até aqui, gente? Importância da assessoria, nós vimos, os ganhos que nós temos em ser assessorados, e nós vimos a importância da assessoria no nível do discipulado pessoal. É um super micro, é onde tem o DNA que vai ser reproduzido no processo adiante todo, como o que nós vimos nesse sentido que David trouxe até para nós, como uma pedra que nós jogamos na água, ela vai refletindo, ela vai criando um nível de influência a partir dela. Então, agora a assessoria, focando uma igreja saudável e discipuladora. Ela é estratégica porque nós não temos uma cultura de discipulado na igreja hoje. Nós temos uma cultura eclesiástica. E nós vimos isso muito antes, tanto com Valerie, quanto com Tércio, quanto com David. Isso Deus tem nos trazido muito nessa consulta. Nós não temos uma cultura de discipulado na igreja local. Então, os pastores não têm uma cultura de ser discípulo e discipulador. E Mike Brin, nós não temos isso em português, só em espanhol o livro dele, mas queremos em algum momento trazê-lo para ouvi-lo um pouquinho mais. Ele fala que uma das 3 estratégias para a mudança de cultura é a imersão, a terceira que ele traz, imersão. Não se ganha os valores, a mentalidade, o coração de uma cultura sem uma imersão. Imersão requer conviver com pessoas daquela cultura. Então, nós não vamos mudar de cultura falando em nosso cognitivo, mudando só nossa cosmovisão. Nós precisamos, depois de mudar a cosmovisão, viver com pessoas que têm essa mesma cultura. Então, não é suficiente estudar a Bíblia e buscar a Jesus individualmente. Isso é indispensável.
mas não é suficiente. Não é suficiente ter um encontro semanal de discipulado em seu microgrupo ou grupo, até com um pacto de claro crescimento intencional, um grupo super comprometido, ainda que isso é indispensável. Para imersão, você precisa que uma maioria das pessoas importantes em sua vida vivam o estilo de vida, a cultura de discipulado. Nós precisamos ser rodeados de pessoas que têm identidade de discípulos e discipuladores. E nós vimos isso no conceito de discipulado das crianças, da nova geração. Isso não é diferente para nós adultos. Nós temos nos cercar de uma cultura de discipulado. Então, a assessoria nos dá a clareza da visão, para onde queremos caminhar, para que o pastor possa ser assessorado, ele tem que saber para onde ele está indo. É essa visão de uma igreja saudável e discipuladora que Deus tem compartilhado com o coração dele. Ele tem clareza das fases da implementação dessa visão, como chegar lá. Nós vimos ontem o Tércio falando de 21 anos, que Deus foi dando uma visão para ele, resultado de 21 anos de caminhada, entre erros e acertos. Então, seja no projeto de igreja local ou extralocal, nós queremos falar de uma visão de uma igreja de 4 princípios para ser saudável e discipuladora, 4 marcas. O pastor ser discipulado e assessorado, discipulado e evangelismo em pequenos grupos intencionais, seja pequenos grupos de células, pequenos grupos de discipulado de líderes, pequenos grupos de células, pequenos grupos com foco em restauração, grupos de apoio. As pessoas da igreja servir a partir dos seus dons e chamados, serviço em equipe, e essa igreja, como um todo, as pessoas se tornam missionais onde elas estão, e ela intencionalmente se envolve, então, em missão e missões. Essas 4 marcas, aqui cada marca sendo uma cor, sendo implantada intencionalmente na igreja local. Isso é um processo para anos, isso não é um processo para alguns dias. Então, como caminhar para que este processo aconteça na igreja local? Seja que você tenha eixos ou marcas, mas a sua visão de uma igreja saudável e discipuladora. As vantagens e uma ferramenta de assessoria para isso. E essa ferramenta de assessoria nos traz um preparo prévio do assessorado. Tem um espaço, uma ferramenta. Vocês têm o link ali de uma sugestão. Ou alguma coisa que ajude o assessorado, o pastor daquela igreja local, a parar e avaliar a sua igreja local. Como estou em cada uma dessas marcas? Para onde quero caminhar? O que me falta? Que ele seja proativo no seu processo e não queira do assessor respostas mágicas. O outro, o assessor recebendo isso antes, ele pode se preparar melhor para o momento da assessoria. E clareza da visão do todo e de quando cada iniciativa pode ser implantada na igreja local. Talvez aí o pastor está primeiro, ele vivendo o discipulado. Como ele pode ir trabalhando cultura de discipulado nas famílias e no que ele já tem na igreja, até que ele intencionalmente tenha uma iniciativa, discipulado de líderes ou outra coisa assim. E a clareza do segmento. A cada encontro de assessoria tem uma clareza do que o pastor deve realizar para ter um segmento e prestação posterior. Então, uma ferramenta de assessoria ajuda muito para que possa o pastor ter um processo claro dentro da igreja local, para onde ele está indo e que vai registrando isso e ajuda no encontro de assessoria e para que possa acontecer isso na igreja local. Nós vimos a importância da assessoria no discipulado pessoal. A importância da assessoria no implantando as marcas ou princípios para sermos uma igreja saudável e discipuladora. Ajudando o pastor a implantar essa cultura de discipulado e estratégias claras que eles vão levando essa igreja a ter essa cultura, se cercando de pessoas que vivem discipulado. A assessoria a nível macro para denominações e redes. Primeiro, um movimento de igrejas saudáveis e discipuladoras. Queridos, se nós queremos ter um movimento em nossa denominação, o movimento de discipulado não acontece só pastores vivendo discipulado. Nós precisamos ter um movimento de igrejas que têm essas marcas de serem igrejas saudáveis e discipuladoras, que vão assessorando e ajudando outras igrejas a ter essas marcas de igrejas saudáveis e discipuladoras.
Então, aqui é importante de ter um bom nível, um bom número de igrejas em nossa denominação com essas características para dizermos que nossa denominação, nós temos um movimento implantado. Sugerimos aqui que pelo menos 10% de suas igrejas, da sua denominação, tenham essas características. E, segundo, todo movimento, ele precisa de um líder, uma equipe consagrada que é ungida e assessorada. E queremos esse líder, essa equipe, ela experimenta viver discipulado, ser assessorada, e então, a partir desses que são assessorados, começar um movimento com igrejas referenciais que se tornam saudáveis e discipuladoras para fazer esse processo com outros. Com isso, nós vimos que a assessoria precisa fluir. Seja o pastor ou líder da denominação, fluir no discipulado individual dele, fluir para dentro da igreja local, para o pastor da igreja local, e o pastor vivendo assessoria, fazendo fluir para os diferentes espaços para dentro da igreja local, seus líderes e grupos de discipulado, seus líderes e células, seus líderes e equipe de ministério, porque para o processo de multiplicação, a assessoria é muito importante. Ela vai fazendo fluir o processo, oxigenando o processo, dando qualidade para o processo de multiplicação. E pensando em denominação e movimento, ter uma equipe que é assessorada, que vive o DNA da equipe de discipulado, que vai reproduzir, tendo igrejas referenciais que vivem esse DNA, sendo igrejas saudáveis e discipuladoras, que são assessoradas por essa equipe. Então, nós temos um processo claro de multiplicação. Então, eu quis contribuir com essa fala inicial, e a partir das perguntas nós podemos ser mais objetivos no que são as dúvidas de vocês. Coloque sua pergunta aí no chat para que a gente possa entender esse processo. Obrigado, Willa.